irmão, olá minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua casa. Nós estamos aqui para mais um estudo da nossa revista Palavra e Vida. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021 e estamos falando sobre recomeçar, um grande desafio. É um tempo de recomeço, mas sabemos que todo recomeço traz consigo os desafios. E é sobre isso que nós estamos tratando já ao longo dessas lições que já foram ministradas e outras que ainda serão ministradas. Eu fui convidado para escrever uma das lições e me sinto muito honrado por esse convite. Agradeço a direção da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, sua diretoria. Muito obrigado pela confiança a mim depositada. Eu estarei falando hoje sobre a lição número 6. E o tema dessa lição caminhando na direção certa. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse momento. Mas antes disso, eu queria apresentar a você a minha família, algo que para mim é muito importante. Está aí a minha esposa, a Marta Keila, ministra de música. Do lado dela está o Lucas, do outro lado, do meu lado está o Samuel e o Danilo e Murilo, que eu deixo a vocês aí para escolherem aí com quem é quem. Fica aí para que vocês tentem descobrir quem é Danilo e quem é Murilo. Bom, Marta Keila é ministra de música da nossa igreja, uma parceira do meu ministério, a mulher da minha vida, é aquela que me ajuda aqui diretamente e também a mulher que me deu muitos filhos, Irmãos, está aí a nossa igreja, a primeira igreja batista do Paraíso, a igreja que nós estamos pastoreando há 16 anos, se Deus assim permitir. Esse ano completaremos 17 anos à frente dessa querida igreja. Está aí o nosso povo que celebra ao Senhor. Essa foto foi tirada há algum tempo atrás, alguns anos atrás, acho que no início do ano passado, onde a gente podia ter as celebrações presenciais com todo mundo. Hoje em dia isso está bem reduzido, mas é um povo que gosta de celebrar o Senhor, de buscar a sua face. Eu quero pensar com os irmãos sobre o texto que está em Esdras, capítulo de número 7, verso 10. Esdras 7, 10, diz assim o texto da palavra de Deus. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e o seu juízo. A gente, diante desse texto, a gente precisa entender qual é o contexto que o povo estava vivendo. O povo estava vivendo um contexto de 70 anos de escravidão. Isso mesmo, sem liberdade. Não podiam tomar as decisões. Sempre muito vigiados. Qualquer coisa, eles poderiam ser penalizados. E diante dessa opressão muito grande, onde eles não podiam construir nada que seria deles, sempre o que seria de um outro governo, eles se tornam pessoas já cansadas, desmotivadas diante dessa situação. Um outro contexto que estava acontecendo ali, as famílias com isso foram dispersas, elas não eram mais aqueles, os judeus não estavam mais se casando com os judeus, eles estavam se misturando no meio do povo babilônico e com isso as características do povo de Deus estavam se perdendo. Um outro contexto é que eles estavam se afastando totalmente por conta da questão familiar. O outro desdobramento era que a lei mosaica já não estava sendo mais cumprida, os rituais, as celebrações, a busca da palavra de Deus e principalmente a transmissão para a próxima geração. Isso já não estava mais acontecendo como era a orientação dada pelo Senhor. Com isso eles estavam cada dia mais afastados da lei do Senhor, da lei de Deus. E aí o lugar de adoração estava quebrado. Eles não tinham mais lugar para fazer de devoção, para ir buscar o Senhor e se colocar diante da presença dele. Antigamente a referência era Jerusalém, não tinha mais altar em Jerusalém, só tinha destroços em Jerusalém. E com isso a referência de ir lá e dedicar um tempo, de se colocar diante da presença do Senhor, de dedicar a Ele o dízimo, a oferta, tudo isso tinha se perdido porque o altar estava quebrado. E é dentro desse contexto que surge um sentimento. Qual era o sentimento do povo? A gente consegue ver um pouco desse sentimento no Salmo 137,
O Salmo 137, no verso de número 22 e 23, não, o Salmo 137 diz assim: nós assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, pendurávamos as nossas harpas, como haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha. Esse era o sentimento de desolação, o sentimento de frustração. Não temos vontade de adorar, não temos vontade de cantar, nós não temos nem como nós vamos entoar um louvor aqui nessa terra. Esse era o sentimento, um sentimento de tristeza, de abandono. E é exatamente nesse sentimento, nesse momento, que surge um fio de esperança. E aí a motivação do povo muda. Por isso vem o Salmo 126, que diz, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a alegria tomou conta. A gente primeiro veio chorando e agora a gente está cantando de alegria. Era esse o sentimento do povo, mudado agora com um sentimento de satisfação. As coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar. Então, dentro desse contexto que surge Esdras. Esdras era um sacerdote, um homem usado, que foi usado por Deus para reconstruir, ajudar na reconstrução dos valores no meio do povo. E ele foi extremamente usado por Deus nesse tempo. Deus o chama, o escolhe e ele começa a caminhar e dá testemunho de uma caminhada debaixo da mão do Senhor. Houve um episódio que Esdras não quis pedir ao rei um exército para acompanhar na viagem. Ele fez uma viagem de 4 meses, da Babilônia até Jerusalém. E ele não pediu ajuda ao rei. E o texto diz que ele, no Esdras 8, 22 e 23, diz assim: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pela nossa oração. Esdras estava dando testemunho vivo, não era só um conhecedor, ele estava mostrando: olha, é Deus que vai conosco. Nós oramos, nós jejuamos, e é Deus que vai nos abençoar, é Ele que vai nos proteger. Nós não precisamos de outro exército para nos proteger, porque os céus estão ao nosso favor. Esdras é esse homem separado por Deus para esse tempo, um homem cheio de dependência, cheio de busca à presença do nosso Deus. Esdras é citado como um hábil conhecedor da lei mosaica. Suas características, além de intérprete da palavra de Deus e de um bom ensinador, ele era um praticante. Às vezes a gente conhece muito, às vezes sabe até ensinar muito bem a Bíblia, mas precisamos colocar ela em prática. Esdras é esse exemplo para nós. Eu quero compartilhar com vocês algumas características de Esdras, desse sacerdote, desse escriba formidável, desse homem conhecedor da palavra de Deus. Ele colocou realmente em prática o ide, fazer discípulo. Não é assim que diz Mateus 28, 19? Nós precisamos, eu e você, precisamos ser Esdras nessa geração. Fazer discípulos, ensinar e praticar a palavra do nosso Deus. Vejamos então alguns elementos de Esdras como um homem que trilhou o caminho certo e nos ensina dessa maneira. O primeiro destaque que quero dar a Esdras é que ele colocou a disposição de conhecer a vontade de Deus. Esse é o primeiro elemento. Ele colocou disposição em conhecer. O texto diz: porque Esdras dispôs em seu coração em conhecer. Irmãos, vivemos tempos cada vez mais difíceis, situações muito contrárias à palavra de Deus, e a gente só vai conseguir vencer esse tempo mergulhando nela, dependendo, colocando realmente
Às vezes a gente começa a fazer uma leitura e vejo muitas pessoas falando, pastor, eu começo a ler, mas me dá um cansaço, uma preguiça, eu começo a ler, mas daqui a pouco já estou dormindo. Consigo ficar horas vendo um filme, mas quando eu vou para ler a Bíblia, quando eu começo o primeiro capítulo, eu já não consigo nem terminar. Disposição no coração. Esdras era um homem muito temente a Deus. E ele colocou essa disposição, eu vou conhecer a vontade de Deus. Eu vou conhecer o meu Senhor. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Ela não pode estar em segundo plano. Muitos estão colocando milagres em primeiro plano, respostas e orações em primeiro plano, e a voz de Deus em segundo plano. É como assim, a minha vontade primeiro. Estão fazendo com o Senhor o gênio da lâmpada. Estão analisando a Bíblia e pedindo 3 desejos e fazendo 3 pedidos. A Bíblia não é para ser alisada como uma lâmpada onde um gênio vai aparecer. Ela precisa ser folheada. A gente não está fazendo com Deus barganha. É conhecer e colocar uma disposição no coração de conhecer a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus, como diz Hebreus capítulo 4, verso 12, somente a palavra de Deus até penetra, tem o poder de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e apta para ensinar, ou melhor, apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A Bíblia precisa ser trazida para o lugar que lhe pertence. Foi esse o papel de Esdras. A Bíblia estava esquecida. Um dos problemas que o povo estava vivendo é que a Bíblia estava esquecida. Tudo era mais importante. Tudo tomava o lugar da palavra de Deus. Mas ali ele falou assim, não é a busca pela economia, não é a busca pelos recursos, não é a busca até mesmo para sair desse lugar. Não, é a Bíblia que precisa ser buscada. É nela que nós precisamos buscar a direção para a nossa vida. Irmãos, Esdras não começou a buscar a Deus em Jerusalém. Foi na escravidão. Foi na Babilônia. Foi lá no jugo. Foi num momento difícil. Foi na pressão, na opressão, que ele começou a colocar um propósito firme em seu coração. Ele dispôs em seu coração, esse é o tempo de eu buscar a palavra do nosso Deus, pois Ele é soberana sobre a minha vida, e através dessa palavra, da leitura, do estudo da sua palavra, é que nós vamos ter experiências profundas com o Senhor. Só é possível chegar a Deus e ser conhecido por Ele, conhecer a vontade dEle, se nós meditarmos e ouvirmos a sua voz. E a voz do nosso Deus está revelada em sua palavra. Esdras colocou propósito, disposição em seu coração. Eu vou conhecer a vontade de Deus. Eu vou conhecer a palavra de Deus. O segundo elemento importante na vida de Esdras, que serve de lição para nós, é que ele tinha a habilidade de transmitir a vontade de Deus. Ele colocou disposição em conhecer, mas também em passar essa mensagem para outro. E aí, o versículo de número 6 diz que ele era um hábil, ele tinha a habilidade de transmitir a vontade de Deus. Irmãos, precisamos viver experiências profundas com o Senhor através da sua palavra. A Bíblia não pode ser um amuleto colocado na estante da nossa casa, aberta no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não. A gente precisa realmente mergulhar os pastos verdejantes, as águas tranquilas que Ele tem em sua palavra. O cajado e a direção que Ele tem para a nossa vida. Caminhar na direção certa significa depender exclusivamente da palavra do nosso Deus. Esse segundo elemento na vida de Esdras, para trazermos para a reflexão para o nosso coração, era a habilidade de transmitir a vontade de Deus. Além de conhecer, ele tinha essa habilidade de transmitir, esse prazer em transmitir.
Não foi um conhecimento adquirido de qualquer jeito. O verso número 6 diz que ele tinha habilidade na lei de Moisés dada pelo Senhor. Isso foi adquirido assim, de um estalo de dedos? Não, ele se dedicou. Ele não era um homem preguiçoso, que não gostava de ler, começava a ler e depois parava. Não, ele era um homem que se dedicava, que foi forjado através da dedicação, da persistência, da perseverança em conhecer, em buscar e conhecer mais e mais e mais a palavra do nosso Deus. Hábil na lei, muito conhecimento, mas muito prazer em transmitir. Ele pegou uma estratégia, claro, dada pelo Senhor, para que o povo ouvisse, para que o povo seguisse. Bom, será que vão me ouvir? Será que vão me seguir? A gente não segue qualquer pessoa. A gente segue aqueles que têm algo para oferecer. Era por isso que as pessoas iam atrás de Jesus. A multidão cercava Jesus por quê? Por causa do conhecimento dele. Porque ele tinha algo para oferecer. As pessoas vão nos ouvir se a gente tiver disposição em olhar para as pessoas, em transmitir a mensagem, em adquirir o conhecimento para passar para frente. Eu sempre ouvi muito meu pai falar a diferença entre o Rio Jordão, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é cheio de vida porque ele recebe e transmite. O Mar Morto só recebe. As águas ali ficam e elas evaporam e aquela água não sobrevive, vida alguma sobrevive ali. A gente precisa ser como o Mar da Galileia, aquele que recebe e transmite, aquele que adquire conhecimento, mas passa a vida e transmite vida para frente. Irmãos, tem uma característica na vida de Esdras, foi essa paixão por transmitir. É verdade que chegou um momento que ele ficou apreensivo. Será que vão realmente querer me ouvir? Vão conseguir? Vão realmente dar crédito à minha palavra? Mas o prazer, a satisfação dele era tão grande em transmitir, que ao adquirir o conhecimento, se percebeu que era uma pessoa muito instruída e logo se ouviu relatos a respeito de Esdras, da influência de Esdras no meio do povo, um homem que reconstruiu, ajudou a reconstruir o coração do povo, a dependência do povo a Deus e principalmente a dependência à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. O verso de número 28 do capítulo 7 diz assim: assim visto que a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, encorajei-me. Ele foi encorajado porque o Senhor estava com ele. Ele viu como o conhecimento que ele tinha adquirido, com todo o estudo, com todo o tempo. Eu fico imaginando essa se debruçando diante dos textos para aprender. Para quê? Para ficar com esse conhecimento para si? Não, para ser bênção e canal de bênção na vida daquele povo que estava culturalmente desfacelado, que estava socialmente acabado e espiritualmente totalmente destruído. E aí Esdras, homem de Deus, cheio de conhecimento adquirido, forjado na palavra de Deus, com autoridade, começou a conduzir a transmissão da mensagem para o povo. Caminhar no caminho, na direção certa, caminhar na direção certa, significa pegar o conhecimento adquirido e transmitir para outro. Não somente reter aquilo que aprendeu, mas transmitir para os outros. Essa é uma característica de Esdras. Como as nossas igrejas têm essa característica de transmitir o conhecimento. Os pedagogos até admiram as igrejas porque elas fazem esse papel de alfabetizar, isso mesmo, de transmitir cultura, de transmitir conhecimento. E as pessoas vão aprendendo somente por ler, por estar ali sendo instruídos na palavra de Deus. Essa é uma característica importante, um elemento importante na vida de Esdras. O terceiro e último elemento importante na vida de Esdras era o seu caráter. O caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Irmãos, como Esdras foi conhecido por isso. Não era só aquilo que ele discursava,
mas ele literalmente é um personagem de alguém que vivia o que pregava. Ele realmente colocava em prática a sua fé. Não era somente um discurso de fé, mas ele vivia aquilo que pregava. Estudioso, letrado, muito conhecimento, mas tudo o que ele adquiria, ele canalizava para o Senhor. Importante que o Senhor cresça e que eu diminua. Esdras, tanto era essa a paixão dele em apresentar o Senhor, em mostrar o Senhor, que ele é conhecido assim. E tu, Esdras, com a sabedoria que Deus te deu. Era assim que ele era conhecido, com alguém sábio, mas que alguém que adquiriu o conhecimento dado por Deus. Não era um conhecimento qualquer, foi Deus que instruiu. Essa sabedoria, Esdras, não vem de você, é de Deus, porque tudo que Esdras fazia, ele canalizava para o Senhor. Isso me faz lembrar de Jesus também. Tudo que adquiria, tudo que mostrava, apresentava o Pai, porque eu e o Pai somos um. Importante que ele cresça, que o Pai cresça e que eu diminua. Essa é a vontade de Jesus, essa era a vontade de Esdras, apresentar não somente um discurso bonito, mas uma prática na dependência do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, estamos vivendo tempos muito difíceis, onde o caráter não caminha junto com o discurso, ou melhor, as atitudes não caminham junto com o discurso. Gente que não pode mais tratar de alguns temas, ou não querem, ou não tem habilidade, até tem habilidade de tratar alguns temas, mas não tem vida para tratar de alguns temas. Irmãos, às vezes a gente precisa ser muito firme na nossa postura diante do Senhor. Valorizar as alianças que nós assumimos diante dele. Ter um discurso coerente com as nossas atitudes. Nesse estudo, caminhar na direção certa passa pela vida de Esdras, um homem de caráter. Um homem que se posicionou e que pagou o preço de se posicionar. Eu quero caminhar para a conclusão lendo esse texto que está no capítulo número 7, no verso 28, que diz assim, 27, Bendito seja o Senhor, Deus de nosso Pai, dos nossos pais, que pôs no coração do rei esse desejo de glorificar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu sobre mim a sua bondade perante o rei, os seus conselheiros, e perante todos os príncipes e poderosos do rei. Assim, visto que a mão do Senhor, meu Deus, está sobre mim e corajou-me. Bom, irmãos, eu quero concluir esse estudo dizendo que Esdras concluiu com sucesso a sua missão. Enfrentou dificuldades, porém a sua confiança e dependência sempre estiveram no Senhor. A boa mão de Deus, mencionada por ele aproximadamente 6 vezes, sempre esteve ao seu lado. Por isso que eu não ia concluir de outra maneira, citando a parte final do verso 28 do capítulo 7. A mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, encorajei-me e reuni alguns dos principais israelitas para irem comigo. Caminhar na direção certa é caminhar na dependência do Senhor, é caminhar na direção do Senhor, mas é caminhar sustentado pela mão do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nesse tempo de recomeço, grandes desafios nós teremos pela frente, mas a mão do Senhor está em nosso favor. Que Deus te abençoe e que esse estudo abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz.